Oi, oi! Eu sou a Mari e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês o meu elenco dos sonhos para a série de Percy Jackson no Disney Plus. Antes de mais nada, pausa esse vídeo, corre para a cozinha da sua casa, faz uma pipoca, faz um chocolate quente, pega uma bolachinha, porque talvez esse vídeo fique mais longo do que eu gostaria que ele ficasse. Então dá um jeitinho de ficar confortável aí enquanto você assiste, porque eu juro que vai valer a pena. Eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, esse vídeo não seria possível sem a ajuda da minha amiga Daniela Veiga. Ela também é super fã de Percy Jackson e ela me ajudou a escolher cada um dos atores para cada um dos personagens. Eu não tomei decisão nenhuma sem antes consultar a opinião dela, porque eu queria que outros fãs de Percy Jackson também concordassem com as minhas escolhas. Segundo, o ascendente em Virgem que eu tenho me obrigou a selecionar todos os personagens possíveis para esse vídeo. O que significa que a gente vai falar aqui não só sobre os personagens que aparecem no primeiro livro e, portanto, apareceriam também na primeira temporada. Eu também listei personagens importantes que aparecem nas temporadas 2, 3, 4 e 5. Mas eu também deixei de fora personagens que aparecem uma ou outra vez ao longo da história, ou que são monstros com os quais os nossos personagens lutam uma vez e destroem esses monstros, enfim. Eu tentei não focar muito nesses personagens, e sim nos personagens que a gente, de certa forma, vê sendo desenvolvidos ao longo dos 5 livros. Outra coisa, para esse elenco dos sonhos eu tô considerando que as gravações da primeira temporada aconteçam em 2021, da metade pro final do ano, para que a primeira temporada seja lançada em 2022. Então, se a primeira temporada vai ser gravada em 2021, o que a gente espera que aconteça, a segunda seria em 2022, a terceira em 2023, a quarta em 2024, a quinta em 2025. Por esse motivo, eu vou colocar de base para todas as decisões tomadas ao longo desse vídeo o ano de nascimento do ator que eu escolhi para interpretar o Percy no meu elenco dos sonhos. Eu não vou falar quem ele é agora, ele vai ficar pro final sim, que é para criar um suspense aí em vocês, mas ele nasceu em 2008, o que significa que atualmente ele tem 11 ou 12 anos, e ele teria 12 ou 13 durante as gravações da primeira temporada, ainda sendo bastante fiel à idade do nosso personagem nos livros. Então todos os outros atores foram escolhidos com esse ano de base, somando ou diminuindo a partir de 2008, no ano de nascimento de cada um, para cada personagem que eu selecionei. Espero que tenha feito sentido tudo que eu disse. Eu tentei selecionar atores mais desconhecidos, principalmente para os personagens infantis, porque eu acho que seria interessante ver carinhas novas dando vida aos nossos personagens. Já para os personagens mais adultos, alguns rostos podem ser familiares para vocês. Eu tentei ser o mais fiel possível às características físicas, principalmente levando em consideração a idade dos personagens, mas eu abri uma ou outra exceção por questões de representatividade e eu vou falar sobre isso quando for o caso. Sempre que eu for falar de um personagem, eu vou colocar a arte oficial que representa esse personagem e também na hora de falar quem foi o ator que eu escolhi para esse personagem, eu vou colocar a foto do ator com o nome e o ano de nascimento desse ator para vocês irem tendo uma noção de tudo que eu tô falando. Último recado, mas não menos importante, por favor, se você gostar desse vídeo, se você achar as minhas escolhas coerentes, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Twitter, manda para os seus amigos que também gostam de Percy Jackson, porque deu muito trabalho. Eu fiquei as 2 últimas semanas vivendo em função de escolher os atores e eu já tô há meses pensando sobre isso também. Então significaria muito pra mim se outras pessoas pudessem chegar até aqui. Vamos começar? O primeiro personagem sobre o qual a gente vai falar é o Luke Castellan, que é o nosso vilão/herói dessa história. E para interpretá-lo, eu escolhi o Carson Severson. Ele nasceu em 2003, então ele tem atualmente 17 anos, o que significa que ano que vem ele teria 18. O Luke é descrito na primeira temporada com 19 anos mais ou menos, então acho que faria bastante sentido, e eu acho que ele parece muito com o Luke que eu imaginei enquanto lia. Um outro personagem que também representa uma espécie de vilão e de herói nessa história é o Ethan Nakamura, e considerando que ele tenha mais ou menos a mesma idade do Luke, eu escolhi um ator que também nasceu em 2003. Esse ator é o Sean Kwan, e ele já fez várias participações em séries de TV, como Riverdale, The 100 e Supernatural. Para interpretar a Clarice, eu escolhi uma atriz chamada Clementine Leah Spicer. A Clarice ela é descrita no livro como sendo uns 2 anos mais velha que o Percy, e a Clementine é de 2006.
E além disso, ela tem várias das características físicas que eu imaginei para a personagem. Recentemente, inclusive, ela foi anunciada para participar da série Earth to Ned, que é uma série que vai ser lançada pelo Disney Plus, é uma série da Disney. Para fazer o Chris Rodrigues, que é o futuro par romântico da Clarice nessa história, mas ele aparece só no quarto livro, né? Eu escolhi o ator Marcel Ruiz, de One Day at a Time, já que ele é um ator latino e o personagem tem muitas características físicas latinas, né? Quando o assunto é a Silena Beauregard, não sei se é assim que se pronuncia o nome da personagem, eu tinha achado uma atriz que seria perfeita para interpretá-la. Só que ela tinha, 9 anos de idade, então não daria muito certo. Eu procurei e lembrei da Lola Flannery, que faz a Maddie na série The 100, desde a 5ª temporada, e ela é muito parecida fisicamente com as descrições que a gente tem da Silena, além dela ser uma boa atriz, então acho que poderia ser uma escolha bem interessante também. Já para fazer o Charles Beckendorf, que é o par romântico da Silena ao longo da história, eu escolhi o ator Alex R. Hibbert, do filme Moonlight. Acho que Moonlight é a maior produção que ele já participou, a produção mais conhecida, e ele fez um ótimo trabalho lá também. A gente sabe que o Dionísio tem 2 filhos morando no acampamento, os gêmeos Castor e Pollux. A gente não tem uma arte oficial para eles, mas eles foram descritos ao longo do tempo como gêmeos loiros. Então, quem melhor do que os irmãos Nicholas e Cameron Crovetti, que fizeram os gêmeos de Big Little Lies, para interpretar esses 2 personagens. Outros 2 irmãos que também aparecem ao longo da história são os filhos de Hermes, Connor e Travis Stoll. Esses 2, eles não são gêmeos, mas eles são muito parecidos fisicamente, né? A principal característica que a gente sabe que eles têm é o cabelo preto super enroladinho. Por isso, eu selecionei o MJ Anthony, de Perfeita é a Mãe e Divergente, para fazer o Connor, e o Noah Jupe, de Um Lugar Silencioso, Extraordinário, Ford vs Ferrari e Honey Boy, para fazer o Travis. Eu não gosto tanto assim dessas escolhas que eu fiz, porque eu não acho que eles sejam muito parecidos entre si, então se você tiver alguma outra sugestão que encaixe dentro da idade desses personagens, deixa nos comentários porque eu quero saber. Os irmãos de Ângelo, Nico e Bianca aparecem no 3º livro, ou seja, na 3ª temporada. A Bianca tem no 3º livro 12 anos de idade, o que significaria que ela seria 2 anos mais nova que o Percy, já que o Percy tem 12 anos no 1º livro, então ele teria 14 no 3º, né? Como o nosso ator pro Percy eu disse que é de 2008, eu coloquei uma atriz para interpretar a Bianca, que é de 2010. A minha Bianca dos sonhos, então, seria a Brooklyn Prince, de Projeto Flórida e Os Órfãos. Além dela ser da idade certa, ela é uma atriz mirim muito, muito carismática, muito fofa, e eu acho que ela seria muito boa nesse papel. Isso tudo que eu falei significa que o Nico, que era 2 anos mais novo ainda que a Bianca e 4 anos de diferença para o Percy, teria nascido ali em 2012, o ator que poderia interpretá-lo, né? Para interpretar esse personagem que a gente tanto ama, eu escolhi o Grayson Eddy, que é um ator que, apesar de ser bastante novinho, já que ele nasceu em 2013, na verdade, ele tem vários trabalhos no currículo dele, vários. Entre vários filmes e outras produções, ele também participou das séries The Sinner, The Blacklist e City on a Hill. Se as gravações da 3ª temporada acontecerem de fato em 2023, como eu falei lá no começo, ele teria 10 anos de idade durante a 3ª temporada, que é a idade que o Nico realmente tem, né? Tem um outro personagem que aparece acho que só no último livro, mas que também poderia aparecer antes, e eu decidi selecionar um ator para ele também. A gente sabe que o Will Solassi é filho de Apolo e ele tem um papel maior em Heróis do Olimpo e também em As Provações de Apolo, mas mesmo assim eu decidi já falar sobre ele aqui porque ele tem uma história muito próxima à história do Nico. Eu não vou dar spoilers, para caso alguém não tenha chegado nesse momento ainda da história, mas eu acho que basta a gente saber que eu escolhi um ator que tivesse uma idade próxima à do ator que interpreta o Nico. O ator que eu escolhi para interpretar o Will é o Brock Brenner, e ele já fez participações nas séries New Girl, Os Goldenbergs, The Rock e também participou de vários outros filmes. Agora que a gente terminou os campistas principais, vamos falar de alguns outros personagens?
Primeiro, eu queria falar com vocês sobre a Juniper, que é a namorada do Grover, que aparece um pouquinho mais pra frente na história, e ela é uma dríade. Para interpretar essa personagem, eu escolhi uma atriz chamada Aubrey Elise. Ela é, na verdade, uma aspirante a modelo e atriz, ela acabou de começar a carreira dela, e ela só tem um filme no currículo, um filme que se chama Sister Tempest. Mas eu vi algumas fotos dela, que devem estar aparecendo aí pra vocês agora, e eu acho que ela parece muito a Juniper que eu imaginei. Claramente, se ela fosse bem caracterizada, né? Imagina ela toda verde como a Juniper é. Acho que ficaria muito incrível. Uma outra personagem que é muito importante para nossa história na terceira temporada é a Zoe Doce Amarga. E para fazer a Zoe, eu selecionei a Scarlett Spencer, que ficou conhecida pela série Primos para Sempre, porque ela é super linda e eu acho que ela faria uma Zoe incrível. Acho que ela parece muito a Zoe que eu imaginei, assim, de rosto, se a gente pensar sempre em caracterização. Eu acho que é muito importante vocês olharem para todas essas minhas escolhas que eu tô compartilhando com vocês, imaginando esses atores caracterizados, né? Porque faz toda a diferença. Já para interpretar a Calypso ou Calypso, não sei como vocês preferem a pronúncia, que aparece no quarto livro e consequentemente apareceria na quarta temporada da série, eu escolhi a Julia Butters, que fez Once Upon a Time in Hollywood, né? Era uma vez em Hollywood, e também American Housewife. Falando então, a partir de agora, de personagens um pouquinho mais adultos, para interpretar o Kieron, eu selecionei o Isaiah Mustafa, ou Mustafa, não sei também como é a pronúncia correta, porque eu acho que seria muito legal ver um Kieron negro, e eu acho que o Isaiah tem muito essa vibe, assim, do Kieron. E ele já fez a série Shadowhunters, acho que foi o último grande projeto que ele participou, para quem assistiu, e já fez também vários outros filmes. Já para interpretar a Sally Jackson, a mãe do Percy, eu escolhi uma atriz que eu gosto muito. Eu selecionei a Caterina Scorsone, que faz a Amelia Shepard em Grey's Anatomy. Eu imagino uma série um pouco mais bronzeada do que a Caterina é, mas eu imagino uma série com o cabelo parecido com o da Caterina e com os olhos dessa cor também, com esse verde nos olhos, que é o verde que o Percy tem também, né? Não sei se todo mundo se lembra, mas mais pra frente também na história, a Sally, mãe do Percy, arruma um novo namorado, que é o Paul Bloffs, que então se torna padrasto do Percy, porque ele pede a mãe dele em casamento, né? E pra interpretar esse personagem, eu selecionei o Tom Ellis, de Lucifer, porque eu acho que se ele fosse caracterizado como um professor mais nerd, assim, ele ficaria ótimo e seria exatamente o que eu imaginei pro Paul, em específico. Agora chegou a hora da gente falar dos deuses dessa história, né? Eu vou começar pelo Senhor dos Céus, que é o Zeus, e no meu elenco dos sonhos ele seria interpretado por ninguém menos que o Charlie Hunnam de Sons of Anarchy. Eu acho que ele tem o que o personagem precisa, o que o personagem pede. Já para interpretar o Poseidon, eu acho que uma escolha bastante óbvia acaba sendo sempre o Bradley Cooper, e eu acho que ele seria um Poseidon incrível, mas acho meio inviável essa escolha. Então eu acabei selecionando o Tom Misson, que fez A Lenda de Sleepy Hollow e o Watchmen, porque eu acho que ele tem mesmo essa vibe de Deus do mar, não é mesmo? Quando o assunto é o Deus do mundo inferior, me digam se o Adrien Brody não é a cara do que você imagina pro Hades. Ele é um ator que já fez muitos filmes, incluindo O Pianista, O Grande Hotel Budapeste, Meia-Noite em Paris. Então ele é um ótimo ator e eu acho que ele tem muitos traços que eu imagino pro Hades mesmo. Seguindo em frente, o que é que vocês acham de uma atriz brasileira interpretando a Athena? A Morena Baccarin, de Deadpool e Homeland, é uma atriz brasileira e também estadunidense, já que ela se mudou para os Estados Unidos, acho que com 7 anos de idade, bem novinha, e se envolveu em várias produções nos Estados Unidos mesmo. E eu acho que ela tem muito esse feeling, essa vibe de guerreira, de uma mulher forte, sábia, que a Athena precisa ter. E eu sei que é muito normal a gente acabar fazendo confusão, mas na arte oficial, nas descrições oficiais do Rick Riordan, a Athena é morena, ela não é loira como os filhos dela são. Então eu acho que a Morena Baccarin seria uma opção boa para isso. Vamos falar aqui então dos irmãos mais interessantes desse Olimpo? A primeira aparição feita pela Artemis em Percy Jackson é no terceiro livro, na Maldição do Titã. E o Percy descreve a deusa como aparentando ter mais ou menos 12 anos, assim.
Considerando que a terceira temporada fosse realmente gravada em 2023, eu selecionei a atriz Lexi Rabe, que nasceu em 2012 e atualmente ela tem 8 aninhos, mas ela teria 11, de 11 para 12 em 2023. Ela ficou conhecida pela aparição dela em Vingadores Ultimato, como a filha do Tony Stark, e eu achei ela muito, muito carismática. Eu queria muito dar um papel pra ela nessa série. Outro deus que também aparece na terceira temporada de Percy Jackson é o Apollo, mais conhecido também como meu pai. Quando Percy vê o Apollo pela primeira vez, ele diz que ele aparenta ser super novo, tipo adolescente assim, e diz também que ele lembra muito o Luke, ele quase acha que é o Luke quando ele olha pela primeira vez. Por isso, eu escolhi para interpretar o Apollo o Froy Gutierrez, que ficou conhecido pela sua atuação em Teen Wolf. Ele tem atualmente 22 aninhos, então ele teria mais ou menos 25 em 2023, e eu acho que ele tem muito o jeito e a personalidade que eu espero que um ator tenha para interpretar o Apollo. Quando o assunto é Afrodite, deusa do amor e da beleza, eu amo a ideia de que ela seja interpretada por diferentes atrizes. Eu acho que é isso que tem que acontecer. E por isso eu vou colocar uma chuva de mulher bonita neste momento na tela de vocês. Mulheres que com certeza fariam trabalhos incríveis interpretando a Afrodite em cenas diversas. Acho que seria muito, muito legal que essa teoria se concretizasse. A gente sabe que a Afrodite oficialmente é casada com Hefesto, que é considerado um deus muito, muito feio. Além de feio, o Hefesto também precisa ser bem grande, né? E por isso eu coloquei aqui para interpretá-lo o ator Rory McCann, que ficou mundialmente conhecido pela sua atuação em Game of Thrones. Eu acho que ele pode ser a escolha perfeita, ainda mais se a gente levar em conta uma ótima caracterização. Apesar da Afrodite ser casada com Hefesto, ela tem um caso extraconjugal com o Ares há milênios. O ator Ricky Whittle fazia o Lincoln em The 100 e ele também atualmente está na série American Gods do Prime Video. Eu acho que ele seria um ótimo Ares pelo tipo físico que ele tem e também pelas expressões faciais que ele entregou muito ao longo de The 100, né? Ele sabe fazer, na verdade, essa cara de sério, de mal, de deus da guerra. Ele tem essa vibe de incrivelmente maravilhoso que vocês estão vendo aí a foto dele. Ele é muito bonito e eu acho que ele poderia ser um Ares bem interessante pra gente. Vamos falar do deus das viagens, dos ladrões, das mensagens? Existe alguém que tem mais a cara do deus Hermes que o Jon Hamm, de Mad Men? Eu não consegui encontrar ninguém, nenhuma outra pessoa que parecesse tanto o Hermes quanto o Jon Hamm parece. Já para interpretar a deusa Hera, que é a deusa do matrimônio, da maternidade, da família, eu e a Dani, minha amiga, escolhemos a Julia Jones. É uma atriz que ficou muito conhecida pelos seus papéis em Crepúsculo e em Westworld, e o mais legal sobre ela, além dela ser maravilhosa e super talentosa, é que ela é uma atriz nativa americana, ou seja, ela tem descendência indígena. Então a gente ficou pensando quão legal seria se a deusa da família, a deusa da maternidade, do nascimento, enfim, do casamento, fosse interpretada por uma atriz que fosse realmente nativa americana. Ia ser muito legal. E ela é linda. Muito linda. Já para interpretar o Dionísio, eu acho que a minha primeira escolha sempre seria o Jack Black. Eu não consigo lembrar quando a gente começou a linkar o Jack Black ao Dionísio, isso já vem de mais de uma década, mas eu acho que o Jack Black já tá ficando um pouco velho pro papel, e ele inclusive recentemente começou a falar sobre aposentadoria. Então a gente conseguiu encontrar um ator que tem um pouco do estilo irônico e humorado do Jack Black, e que tem uma aparência que me lembra bastante o Dionísio. Esse ator é o Drew Powell, e ele já fez muita, muita coisa, incluindo a série Gotham, que eu acho que foi o último grande papel dele de destaque. Eu não sabia se eu deveria ou não selecionar atrizes para interpretar a Persephone e a Deméter, porque eu tenho a sensação de que elas aparecem um pouco menos do que os outros deuses ao longo da história, mas eu não queria deixar ninguém de fora. Então, para interpretar a Persephone, eu escolhi a Kerry Washington, porque eu acho ela simplesmente lindíssima. E tudo que ela fez, além de Scandal também, que eu assisti até hoje, ela sempre tá absolutamente incrível. E pra fazer a mãe dela, eu escolhi a Alfre Woodard. Não sei se é bem assim que se pronuncia, mas ela também tem muitas coisas no currículo dela, incluindo Clemency,
Luke Cage, O Rei Leão, Juanita e muitos outros filmes e séries. A única deusa que a gente realmente de fato vê ao longo da série, principalmente no último livro, né, que eu deixei de fora, foi a deusa Hestia, porque ela é muito novinha. O Percy descreve ela no 5º livro como sendo muito novinha, e eu acho que talvez a gente ainda não tenha uma atriz conhecida que pudesse interpretá-la. Acho que é melhor deixar esse assunto pro futuro e não pra agora. Vamos então conversar sobre os personagens que faltam, que eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta? Pra interpretar a Rachel Dare, que é esse interesse amoroso do Percy ao longo da série e que no final acaba virando nosso oráculo, né? Eu escolhi a Summer Fontana, que interpretou a Hope Mikaelson na série The Originals. A Hope é filha do Klaus e da Hayley. E ela também interpretou a Jean Grey quando criança em Fênix Negra. Ela é fofíssima, ela tem várias das características que eu imaginei pra Rachel, e ela tem também a mesma idade dos atores que eu selecionei pra interpretar o Percy e a Annabeth. Ela é de 2008. O Tyson, por sua vez, é um personagem que vai exigir bastante CGI, porque ele só tem um olho, ele é um ciclope, enfim. Mas eu acho que o Cade Sutton tem um jeitinho de Tyson, já que ele é grande, mas ele ao mesmo tempo também é bastante fofo e sensível. Ele tem muita coisa no currículo dele também. Inclusive ele fez o filme Esquadrão Fantasma em 2015 e uma série chamada Kirby Buckets da Disney de 2014 a 2017. Acho que foi o último grande trabalho dele. E eu acho que ele faria um Tyson bem legal e bem parecido com o que a gente espera. Pra fazer a Thalia, ou Thalia, se você preferir essa pronúncia com sotaque americano, eu escolhi a Ever Anderson. Ela é filha da atriz Mila Jovovich e do diretor Paul W.S. Anderson. E ela fez Resident Evil 6 e também interpretou a Viúva Negra quando criança no filme da Marvel que já era pra ter estreado, mas a pandemia não nos permitiu ainda. E eu acho que uma leve escurecidinha no cabelo dela transformaria ela numa Thalia perfeita. Chegou a hora da gente conversar sobre o nosso trio, Grover, Annabeth e Percy, nessa ordem. Eu sei que a cor da pele do Grover é um assunto que rende bastante discussão, já que teoricamente ele era meio branco, meio ruivo, mas no filme ele foi interpretado por um ator negro. E na minha opinião, esse foi um dos únicos acertos que o filme fez. A gente sabe que representatividade é importante e o Rick Riordan mesmo trabalha muito a representatividade em todos os seus livros e ele foi melhorando isso com o passar do tempo. E eu acho que uma outra mudança nas características físicas dos personagens ditas como oficiais valem a pena sim, dependendo do contexto. E a cor da pele do Grover não influencia em nada aqui. Não é uma característica extremamente marcante que faria muita diferença. Então, eu sou muito adepta à ideia de um Grover negro. Por isso, eu selecionei o ator Lonnie Chavis, que é um ator que eu gosto muitíssimo e eu acho que ele seria perfeito pro papel. Eu conheci ele em This Is Us, onde ele interpreta o Randall, o personagem Randall mais novo, ao longo de toda a série. E eu acho o trabalho dele muito legal. Eu acho ele um ótimo, ótimo ator. E seria muito bom ver ele como o Grover. Agora a gente vai falar sobre um assunto bastante complicado, e eu acho que se é complicado pra mim, também é complicado pra vocês. A Annabeth Chase e o Percy Jackson são os protagonistas dessa série, são os principais personagens sim, acho que não tem muita discussão sobre isso. E como eles são também os meus personagens favoritos, eu sempre quis que os atores escolhidos pra interpretar esses dois personagens fossem perfeitos. E quando eu digo perfeitos, eu quero dizer no sentido de exatamente iguais ao que eu imaginei. Foi uma luta pra achar atores pra esses dois personagens, porque ninguém parecia bom o suficiente, e por conta disso, eu vou explicar a trajetória de cada uma dessas escolhas e dar mais de uma opção. Eu vou ter a minha opção oficial definida, mas eu vou trazer outras opções pra vocês também. E eu gostaria que vocês realmente escrevessem nos comentários quais das minhas opções pra Percy e pra Annabeth vocês mais gostaram. Enquanto eu fazia as minhas pesquisas, eu encontrei uma atriz chamada Marta Timofifa, que seria absolutamente perfeita. Só que aí, eu descobri que ela era da Rússia. Quais as chances de uma atriz da Rússia ser selecionada nesse projeto? Eu acho que assim, nulas. Portanto, eu escolhi uma atriz chamada Arya Lyric Laboux, que interpretou a Meredith Grey em Grey's Anatomy. Ela também já participou das séries Mad Men e Fear the Walking Dead,
e de alguns filmes. Eu achei ela muito fofa, muito bonita, mas o único probleminha dela é que o cabelo dela é um pouco mais escuro do que o cabelo da Annabeth. Nada que um pouco de luzes não resolva. Eu acho que assim, isso é o de menos. Dá pra arrumar com luzes. Ela é loira, mas ela é um loiro mais escuro, né? O cabelo dela tem um loiro mais escuro. Mas por conta disso, eu vou trazer aqui pra vocês outras duas opções. A primeira delas é a atriz Jasper McPherson, que apareceu recentemente na série This Is Us. E a segunda é a atriz Regan Revord, que faz a irmã gêmea do Sheldon em Young Sheldon. Já pro Percy, foi ainda mais difícil encontrar um ator que fosse certo. A sensação que eu tive enquanto eu buscava opções para interpretar o Percy é de que em todas elas faltava alguma coisa. Com isso dito, a minha escolha final é o ator Gavin Warren, que fez os filmes O Primeiro Homem e Backroads. Qual é o problema com ele? Como vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês, ele é loiro. Ele tem o rostinho que eu imaginei pro Percy, o olhinho que eu imaginei pro Percy, mas ele é loiro. Da mesma forma que eu acho que luzes resolveriam o cabelo da Annabeth, um pouquinho de tonalizante também seriam capazes de escurecer esse cabelo. Isso não é problema quando o assunto é Hollywood, né? Mas as minhas outras opções são o Tyler Dryden, que na minha opinião ele tem muito a vibe do Percy, só que ele é de 2007 e o meu limite de escolha era 2008. Talvez o certo seria escolher um ator para fazer o Percy de 2010, mas eu não achei ninguém que fizesse jus ao que o personagem pede, então eu disse que o limite seria 2008. Uma outra opção é o Ian Armitage, de Young Sheldon e Big Little Lies, porque eu gosto muito dele como ator, mas eu não sinto a vibe que o Percy me passou ao longo dos anos nesse ator. E a última opção que eu tenho para compartilhar é o Christopher Convery, que até tem um pouco dessa vibe do Percy, mas ele não tem tanto a aparência certa, né? Apesar dessas outras opções, a minha escolha continua sendo o Gavin Warren com o cabelo mais escurecido. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deu muito trabalho, eu tava muito animada pra fazer, porque eu sempre pensei quem poderia interpretar esses personagens. Como vocês sabem, eu sou muito fã de Percy Jackson, igual vocês são. Eu gosto muito dos livros, eu já li os livros muitas vezes. Inclusive, caso você seja novo aqui no meu canal, eu tenho alguns vídeos que eu fiz por aqui recentemente, dividindo cada um dos livros em episódios de temporadas, imaginando como poderiam ser os episódios dessa série pelo Disney Plus. Então eu vou deixar a playlist para esses vídeos linkada aqui para você poder assistir caso você tenha interesse. E como eu tava dizendo, toda essa jornada em busca da série perfeita de Percy Jackson pelo Disney Plus tá me deixando muito animada, muito feliz. É um sonho que eu tinha, que tá se realizando. Acho que vocês que estão me assistindo entendem muito essa sensação. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz esse vídeo com todo o meu amor, com todo o meu carinho, e eu passei muitas horas de muitos dias fazendo as pesquisas e revirando a internet atrás de atores que pudessem dar vida a cada um dos personagens. A gente deu muita atenção para cada um dos personagens, eu e a minha amiga Dani, que me ajudou muito a fazer o roteiro desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, por favor.